Olá, sejam bem-vindos mais uma vez ao curso O Poder de Tornar-se. Essa é a nossa aula 4. Eu sou o irmão Alexandre Teles e é um prazer estar com vocês. Para os homens e mulheres mortais, o poder de tornar-se é possível graças à expiação de Jesus Cristo e por causa dela. E então vamos aprender um pouquinho mais sobre as palavras do Aldebedner e o que ele pôde nos ensinar sobre esse poder de tornar-se. Não esqueçam de marcar a sua participação, o link vai estar aqui na descrição desse vídeo. Muito bem, vamos em frente aí. Então, o nosso tema hoje, vamos abordar algumas coisas nessa noite. E aí, para aqueles que estão vendo de dia, bom dia, de tarde, boa tarde, e aqueles que estão assistindo depois, à noite, boa noite. Então, nosso tema hoje é as ordenanças e o processo de tornar-se. Então, vamos ver um pouquinho aí sobre isso, sobre esse processo de se tornar aquilo que o Senhor espera de nós. Então, o Elder Bedner, ele declara o seguinte, aqui, ele declara o seguinte: as ordenanças nos ajudam a aprender quem nós somos como os filhos de Deus, a nos lembrar disso. Elas nos relembram também os nossos deveres, nossas responsabilidades espirituais. Então, qual é o pacto aí das ordenanças e a sua influência relacionada aí a nos tornar aquilo que o Senhor espera de nós? Primeiro, o que são as ordenanças, Então, na igreja, uma ordenança, ela é um ato, Ordenança é um ato sagrado e formal realizado pela autoridade do sacerdócio. Então, algumas ordenanças são essenciais à salvação. Também podemos definir como rituais, cerimônias sagradas. As ordenanças consistem em ações de significado espiritual. Também podem ser leis e estatutos de Deus, Muito bem. Então, o Senhor declara nas Escrituras que nas ordenanças se manifesta aí o poder da divindade. Vamos falar mais sobre isso aí. Então, tivemos essas outras escrituras. Vamos continuar aqui na citação do Aldebert. Então, ele falou: as ordenanças nos ajudam a aprender quem nós somos como filhos de Deus. Então, essa ligação, simbolismo dentro das ordenanças, nós aprendemos quem nós somos como filhos de Deus. E elas também nos relembram nossos deveres, nossas responsabilidades espirituais. O Senhor nos deu as ordenanças para nos ajudarmos a vir a Ele e receber a vida eterna. Quando honramos as ordenanças, Ele nos fortalece. Então, quando ordenamos essas ordenanças, ritos sagrados em nossa vida, o Senhor ele vai nos fortalecer, vai nos tornar aquilo que nós fomos criados, para nos tornar, para nos o que nós nascemos, para sermos, Então ele vai nos fortalecer, vai nos auxiliar em todas as coisas, Então vamos pensar nessas ordenanças, esse poder, essa ligação com o Salvador e com a sua expiação e o processo aí de nos tornar como Cristo. Podemos pensar ali na primeira, na regra de fé, Deixa eu colocar aqui a regra de fé aqui, A terceira regra de fé diz: cremos que por meio da expiação de Cristo toda a humanidade pode ser salva por obediência às leis e às ordenanças do Evangelho. Então, a forma de nos ser salvos, de herdarmos o reino de Deus é através da expiação de Cristo.
E para isso precisamos obedecer às leis e às ordenanças do Evangelho. Então as ordenanças são essenciais aí nesse caminho, né? Que nos leva até a presença de Deus, né? Então, sem as bênçãos e os dons da expiação recebidos por meio das ordenanças do sacerdócio, nosso processo na mortalidade e na eternidade estaria totalmente comprometido. Então, o Senhor declarou aqui em algumas escrituras, ele diz o seguinte: portanto, aquele que ora, cujo espírito é contrito, esse é aceito se obedecer às minhas ordenanças. Ele também declarou: aquele que fala, cujo espírito é contrito, cuja linguagem é mansa e edifica, esse é de Deus, se obedecer minhas ordenanças. Esse será nosso convênio. Caminharemos de acordo com todas as ordenanças do Senhor. Então, nosso papel é saber qual é a próxima ordenança. O que eu preciso fazer, né? Porque ele declarou o seguinte: portanto, em suas ordenanças manifesta-se o poder da divindade. Walter Benjamin, aqui em seu livro O Poder de Tornar-se, né? Ele fala sobre isso, né? Sobre esse poder da divindade, né? Declarado aí nessa escritura, né? Ele diz que a mente e os idiomas mortais do ser humano não conseguem definir com precisão ou adequadamente o significado da expressão escriturística, o poder da divindade. A gente não consegue, né, definir bem, né? Mas a plenitude das bênçãos da expiação, redenção dos pecados, força para fazer o bem, nos tornarmos bons, o dom espiritual da paz pessoal, os poderes, a habilidade que nos ajudam a enfrentar decepções, injustiça, improbidade, desigualdade e muito mais, certamente constitui pelo menos uma parte desse poder da divindade. Então, o poder da divindade se manifesta de várias formas em nossa vida, né? Principalmente aí nas bênçãos da expiação, da remissão dos pecados, dessa força, né? Desse poder capacitador da graça de Cristo, né? De nos dar força para fazer o bem, de nos tornarmos bons, né? Esse dom espiritual da paz pessoal que a gente falou, né? Na aula anterior. Então, vai nos dar os poderes, as habilidades para enfrentar decepções, injustiça, desigualdade. Então, isso é pelo menos em parte aí o poder da divindade, né? Então, pensemos no sonho de Leia, que está registrado lá no livro de Mórmon, em 1 F8. Né? Lá a gente pode ver um pouco desse caminho, né? Que nos leva até Deus. Ali a gente está falando das ordenanças, né? Mas existem as ordenanças que são essenciais para a nossa salvação, né? Essas ordenanças, sem essas ordenanças, não podemos, né, herdar o reino de Deus, né? Então, elas, lá, através das ordenanças, nós fazemos solenes convênios com o Senhor, em cada uma dessas ordenanças. Que ordenanças são essas? O, o Helder Berger, né, declarou o seguinte: essas ordenanças, né, e quão essenciais elas são, né, que são chamadas de ordenanças de salvação, né? Então, elas são essas aqui, né? Ele fala: sem as ordenanças, ninguém pode receber todas as bênçãos que foram viabilizadas, né, pelo sacrifício expiatório infinito e eterno do Senhor. Então, sem as ordenanças, não podemos receber todas as bênçãos que foram viabilizadas pelo sacrifício expiatório infinito e eterno do Senhor. Então, precisamos das ordenanças para receber essas bênçãos. E quais são essas ordenanças de salvação? Temos o batismo, né? Então, aquele que não nascer da água, do Espírito, não pode herdar o reino de Deus, né? Logo após recebermos o batismo, recebemos a confirmação, né? Posição das mãos para o dom do Espírito Santo, né? Então, é ter o membro da deidade consigo, né? Quando o portador do sacerdócio coloca as mãos
sobre a cabeça daquela pessoa que foi batizada e agora está sendo confirmada e recebeu o dom do Espírito Santo, ele diz, né? Recebe o Espírito Santo, né? Ele está dizendo, ó, o Espírito Santo fica com ele, o ajuda, o auxilia, o guia, o oriente, né? Para os homens, outra ordenança de salvação é o recebimento do sacerdócio de Melquisedeque, né? Então, essas três são ordenanças, né? Ordenanças essenciais, ordenanças de salvação, né? Que sem elas não podemos herdar o reino de Deus, né? Do batismo fazemos convênios sagrados, né? De tomar sobre si o nome de Cristo, de recordá-lo sempre, guardar os mandamentos que ele nos deu, né? Fazemos também o convênio de carregar os fardos uns dos outros, né? Chorar com os que choram, consolar os que necessitam de consolo, né? Servir de testemunhas de Deus em todas as coisas, em todos os momentos, né? Então, em todos os lugares que nos encontremos, né? São convênios muito sagrados, né? Então, nós desejamos entrar para o rebanho de Deus. O batismo aí é a porta, né? Depois recebemos o dom do Espírito Santo, né? É o batismo de fogo, né? E do Espírito, né? Isso vai derramar o seu Espírito com abundância sobre nós, né? Para os homens portar o sacerdócio, né? Que sem o sacerdócio todas as ordenanças não podem ser realizadas, né? Todos agimos pela autoridade do sacerdócio, né? As escrituras declaram, né, que sem o sacerdócio não poderia ver o rosto de Deus, né, e viver. Então, as ordenanças do sacerdócio abrem caminho e proporcionam acesso ao poder da divindade, né? Então, elas nos dão acesso a esse poder da divindade, como já falei, né? Outras ordenanças de salvação, né? A investidura no templo e o selamento do casamento. Então, essas são as ordenanças essenciais, as ordenanças de salvação. Sem elas, não podemos herdar o reino de Deus, né? Não podemos entrar na presença do Pai Celestial, né? Então, o Senhor construiu o templo, né? Essa casa santa, sagrada, para que pudéssemos receber essas ordenanças, né? Então, temos as ordenanças que recebemos através do sacerdócio arônico, depois as ordenanças do sacerdócio Melquisedeque, que são essas ordenanças do templo, né? Então, como eu estava falando, né, sobre o sonho de Leí, ele viu uma árvore, né? Havia um caminho, né? Então, a visão de Leí nos dá um exemplo inspirador, né, do relacionamento entre a expiação do Salvador e as ordenanças do sacerdócio, declarou Elder Bednar, né? A figura central no sonho de Leí é a árvore da vida, uma representação do amor de Deus. Então, a árvore representa esse amor, o amor de Jesus Cristo, que é manifestado através da sua expiação, né? Ele ter ido abaixo de todas as coisas, tomado sobre si nossas dores, sofrimentos, né? Nos fortalecido, né? Como é que eu estou nesse caminho? Tenho ido constantemente à árvore, partilhado desse fruto, né? Participado das ordenanças do sacerdócio. O caminho, né? O batismo, por exemplo, ali, o batismo ele é o portão, né? É o portão para que nos dá acesso aí ao caminho, né? Que nos leva até a árvore, né? Então o Senhor amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, né? Então, através do sacrifício expiatório de Cristo, o Senhor demonstra o seu amor, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, o nascimento, a vida, o sacrifício expiatório de Jesus Cristo são as maiores manifestações do amor de Deus por seus filhos. Esse é a maior manifestação do amor de Deus por seus filhos.
E através da expiação, né? Essa árvore, esse símbolo da árvore simboliza a Cristo, né? Esse amor de Deus por nós. Foi manifesto aí com seu nascimento, a sua vida, seu sacrifício. Tudo que ele fez por nós, seus milagres, né? Poder capacitador da expiação, tudo que o Senhor tem realizado por cada um de nós, fortalece, nos guia, nos orienta, né? Esse é o amor que ele tem por cada um de seus filhos. Muito bem. E o fruto da árvore ali, ó. Então, uma forma de pensar no fruto da árvore é como um símbolo das bênçãos da expiação, né? Ali, as bênçãos da expiação. E é interessante notar que uma pessoa só vai poder receber o caminho que conduz à árvore se ela entrar pela porta, isto é, por meio das ordenanças. Então precisa, dentro desse caminho de se tornar, precisa passar pelas ordenanças, para ir até o fruto, né? Para poder comer do fruto, né? Então esse o fruto é um símbolo das bênçãos da expiação, né? Então o batismo, a confirmação são a porta, né? É a porta de entrada ali para a gente ir até o Senhor, né? Ir até a árvore, né? Partilhar desse fruto, né? Tão doce, né? Mais doce que tudo que é doce, né? Mais puro que tudo que é puro, né? Então, a porta pela qual deveis entrar é o arrependimento e o batismo com água. Recebereis então a remissão de vossos pecados pelo fogo, pelo Espírito Santo. Porta que vai nos levar até o caminho. E se nós precisamos prosseguir firmes aí nesse caminho para alcançar o fruto, né, e receber as ordenanças. Então pense aí qual a sua próxima ordenança. Como tem sido a sua experiência ao participar das ordenanças do sacerdócio? Pode se lembrar aí do seu batismo, como é que foi? Nas ordenanças é mostrado aí o poder de Deus, né? Se manifesta, né, o poder da divindade. Então, ao caminhar nessa vida, ao buscar ser fortalecido pelo Senhor, e através desses convênios, podemos achegar a Ele, mesmo em meio à dificuldade que você possa estar passando, mesmo em meio às dúvidas que vêm, né, que acontece, se volte para as ordenanças, né, para o poder da expiação de Jesus Cristo em sua vida. Então, prosseguir com firmeza. Prosseguir com firmeza e comer do fruto da árvore pode representar o recebimento de um acréscimo de ordenanças e de convênios pelos quais a expiação pode se tornar plenamente eficaz em nossa vida. Então, declara aí o Aldebege no seu livro, né? Então, é um acréscimo das ordenanças, né? Prosseguir com firmeza, comer do fruto é um acréscimo de ordenança, ordenança por ordenança, até sermos plenamente fortalecidos, né? E assim a expiação pode tornar-se plenamente eficaz em nossa vida. Partilhar desse fruto. Mais doce que tudo que é doce, mais puro que tudo que é puro, né? Desde que ele é brilhante, a luz, né? Então, principalmente aí quando nós nos lembramos dos convênios do templo, né? A pureza, o branco e tudo mais, né? De todas as ordenanças do batismo, podemos ver que podemos ser purificados, né? Pela expiação de Cristo e receber essas muitas dádivas, né? Então, com que força, com que dedicação você tem buscado se achegar a Cristo? Qual a sua próxima ordenança? O que está faltando? Geralmente pode ser o sacramento, né? O sacramento, ele é ministrado a cada domingo. E ao partilhar do sacramento, você vai lembrar, né?
dos convênios, renovar os convênios que fez com o Senhor, né? Então, pense, por exemplo, né, na bênção do pão. Ó Deus, Pai eterno, nós te rogamos em nome de teu Filho Jesus Cristo, que abençoe e santifique este pão para as almas de todos que partilharem dele, para que o comam em lembrança do corpo de teu Filho e testifiquem a ti, né? Então é uma forma de prestar testemunho, né? Toda vez que tomamos sacramento, estamos testificando a Deus, ó. Testifiquem a ti, ó Deus, Pai eterno, que desejas tomar sobre si o nome de Cristo, o nome de teu Filho, né? E recordá-lo sempre e guardar os mandamentos que ele lhes deu para que possam ter consigo o seu Espírito. Então, essa é a próxima ordenança sempre. Prepare-se ali para o domingo para tomar o sacramento e assim testificar a Deus que está tomando, que vai tomar sobre si o nome de Cristo, recordá-lo sempre e guardar os mandamentos que ele lhe deu, né? E ele te deu, né? Então, prometemos tomar o nome dele sobre nós. Isso quer dizer, né? O presidente Aire declarou, se eu colocar aqui para vocês verem. Então, isso significa, o Alderari falou que isso quer dizer que nós devemos considerarmos dele. Nós o poremos em primeiro lugar em nossa vida. Vamos querer o mesmo que ele quer, em vez de o que queremos, ou que o mundo nos ensina a querer. Então, isso aí é muito interessante. Nós vamos querer o mesmo que ele quer. Então, o que nós queremos, o que o mundo nos ensina, nós devemos querer, né? Vamos querer o que o Senhor quer para nós, né? Então, isso é interessante demais, né? Vamos querer o mesmo que ele quer, em vez do que queremos, ou que o mundo nos ensina a querer. É isso que nós precisamos ter em mente, né? Ao tomarmos o sacramento, ao testificarmos a Deus que vamos tomar sobre si o nome de Cristo. Então, as ordenanças maiores, as ordenanças de salvação, né, são recebidas no templo, né? Falando dessas ordenanças, o Elder Bottke Becker, ele declarou o seguinte: as ordenanças e os convênios tornam-se nossas credenciais para sermos admitidos na presença dele. Recebê-las dignamente é o grande desafio da vida. Guardá-las posteriormente é o grande desafio da mortalidade. Depois de as recebermos para nós mesmos e para nossa família, temos a obrigação de prover essas ordenanças vicariamente a nossos antepassados. Na verdade, a toda a família humana. Então, recebê-las dignamente é o grande desafio da vida. Guardá-las posteriormente é o grande desafio da mortalidade. Então, precisamos nos preparar para receber essas credenciais, ordenanças, convênios, né? Para sermos admitidos na presença de Deus. Então, em nossa vida vão ter desafios. Em breve nós vamos ter um templo aqui em Belo Horizonte, mas o templo mais próximo de você que está nos ouvindo aí pode ser o de Campinas, pode ser outro templo, mas façam de tudo para estarem na casa do Senhor, né? Receber essa ordenança para você mesmo e depois vicariamente para os seus antepassados, né? Então, todos nós temos desafios, necessidades e precisamos estar no templo e receber as ordenanças da casa do Senhor.
Me lembro da primeira vez que fui no templo. Ainda jovem, né? Da... Pertencia ali aos rapazes, né? Tinha sido batizado há pouco tempo. E o templo, eu, eu fui para São Paulo, né? Eu morava em Duque de Caxias, lá no Rio de Janeiro. Fui para São Paulo, me lembro vindo do templo de longe, né? Chegando de ônibus, né? Foi bem cedo pela manhã, ainda estava nascendo o dia, né? Tava meio escuro, você vê aquele brilho lá do templo, né? As luzes acesas. Que alegria foi, né? E poder fazer aquelas ordenanças vicárias, né? Pelos meus antepassados e passar por ordenanças por outras pessoas. Foi uma bênção inimaginável. Não sabia, não tinha noção de que existia isso, né? Depois eu me preparar para receber minha investidura e servir uma missão, né? Pude passar pelo templo antes de ir para a missão, ser investido de poder do alto, né? Como é a promessa do Senhor. Isso foi maravilhoso, né? Guardar esses convênios tem me abençoado dia após dia, né? Lembrar, né, do significado das roupas sagradas que recebemos no templo, usar essas roupas de maneira digna, procurar viver os mandamentos de Deus, vai nos fortalecer por toda a vida. Finalmente encontrar, né, aquela sua companheira, o seu companheiro eterno. Eu encontrei minha companheira eterna. Também me lembro, né, do dia do nosso casamento, nosso selamento no templo. Que dádiva maravilhosa, que bênção, né? Entrar nessa ordem, né, do sacerdócio, no casamento celestial, né? Preparar para as maiores bênçãos que o Senhor tem guardado para nós, né? Ter uma família eterna, né? Ter uma progênie eterna, ter filhos sem fim, né? Essa é a promessa do Senhor para nós, né? Ao nos prepararmos e buscarmos essas ordenanças na nossa vida. Então, meu desafio aí para vocês, preparem-se para estar no templo. Se ainda não receberam essas ordenanças, sua investidura ou não foram selados, prepare-se para isso, né? Mantenham-se dignos, fiéis, né? Busquem o Senhor em oração, se fortaleçam. E esse é o desafio de tornar-se, né? Ao buscarmos as ordenanças de nossa vida, podemos nos tornar aquilo que o Senhor espera de nós, né? O presidente Bruce M. Nelson, ele declarou, né? Ao dar aquele discurso na conferência de outubro de 2021, né? O templo e o nosso alicerce espiritual, né? E o nosso alicerce espiritual, ele falou as ordenanças essenciais de Cristo nos unem a Ele por meio dos convênios sagrados do sacerdócio. Então, à medida que cumprimos nossos convênios, Ele nos investe com seu poder de fortalecimento e cura. Ah, como precisamos de seu poder nos dias que estão por vir. Ah, como precisamos de seu poder nos dias que estão por vir. Então, essas palavras do profeta, né? Quanto precisamos do poder de Deus nos dias que estão por vir. E nas ordenanças, né, como ele falou, na medida que cumprimos os convênios, o Senhor nos investe com seu poder de fortalecimento e cura. Então, temos dias desafiadores pela frente. E temos passado esses dias desafiadores, né? Como a gente precisa se revestir dessas ordenanças? Sem elas, né, e sem o poder desses convênios, né, e do poder de fortalecimento e cura que vem do Senhor, como vamos poder, né, enfrentar esses dias difíceis, né, que temos pela frente, né? Então, que possamos, né, cada vez mais buscar o Senhor, nos fortalecer, nos tornarmos dignos das suas ordenanças, nos achegarmos a Ele e buscar ser aquilo que Ele espera que nos tornemos. O Senhor está disposto a nos dar todas as bênçãos que Ele tem para nós. Basta buscarmos, né? Buscarmos e sermos dignos, né, dessas bênçãos.
Então, templo é o alicerce espiritual, né? O de David Bednar, ele declarou, né? Não vamos ao templo para nos esconder ou para escapar dos males do mundo. Lugar assim, né? Na verdade, vamos ao templo para vencer o mal do mundo, ao convidarmos o poder da divindade para a nossa vida. Recebemos ordenanças do sacerdócio e fazemos e guardamos convênios sagrados. Somos abençoados com uma força que excede a nossa própria força, para superarmos as tentações e os desafios da mortalidade e para fazermos o bem e nos tornarmos bons. Então, não é para se esconder dos males do mundo, mas para receber o poder da divindade, né? As ordenanças, né? Para vencermos os males do mundo, né? E como o Senhor falou, né? No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. E o templo é esse lugar que nos auxilia aí para vencermos o mundo, para vencermos esses males do mundo. Então, para concluir aqui nossa aula de hoje, quais são os próximos passos? Então, pondere o que posso e devo fazer para receber mais plenamente na vida o poder da divindade. O que você pode fazer para receber mais plenamente o poder da divindade em sua vida? Então, pondere o que você pode fazer. E reflita: o que estou aprendendo sobre o papel das ordenanças do sacerdócio no que se refere a vir a Cristo, ser aperfeiçoado nele? Então, o que você aprendeu, né, sobre o papel das ordenanças no sacerdócio no que se refere a vir a Cristo e ser aperfeiçoado nele? Então, as ordenanças vão nos auxiliar a ir a Cristo, ser aperfeiçoado nele. E, por fim, o desafio para você, né? O que você vai fazer? O que irá fazer para frequentar o templo regularmente a fim de vencer os males do mundo? Tome essa decisão de, se ainda não faz, frequentar o templo o máximo que puder, como o presidente Nelson tem dito, né? Então, qual é a sua meta de frequência no templo? Quanto você está disposto, né, a sacrificar, estar lá na casa do Senhor, né? Porque esse é o próximo passo aí para você se tornar, né, aquilo que o Senhor espera de você, né? Então eu sei que Cristo vive, que Ele é o nosso Salvador, que Ele ama cada um de nós, que Ele te conhece individualmente. Busque o seu consolo, o seu auxílio, né? Se aproxime dEle. Busque, né, esse poder, né, da divindade na sua vida, né? O marinheiro, ele se orienta pela luz dos corpos celestes, disse o presidente Peck, do sol durante o dia e das estrelas à noite, né? O sextante espiritual que cada um de nós possui também funciona de acordo com os princípios da luz, vindos de fontes celestes. Então, fixe esse sextante em sua mente com a palavra aí, ó, convênio, a palavra ordenança. A luz brilhará. Então, vocês poderão determinar sua posição, estabelecer o curso correto da vida. Não importa a cidadania, a raça, se é homem ou mulher, não importa a profissão, não importa a educação, seja qual for a geração em que vivemos, a vida para todos nós é uma jornada de volta à presença de Deus em seu reino celestial. E como disse o elder presidente Pecker, né? As ordenanças e convênios tornam-se nossas credenciais para sermos admitidos na presença dele. Então busque essas ordenanças em sua vida, né? Elas são essenciais, né? Então, é isso, né? Nossos corações precisam ser voltados para isso, né? Nossas atitudes voltadas para isso. O que você vai fazer a partir de agora para ser fortalecido cada vez mais, né? Porque
A obra de Deus, né? A obra do Senhor é uma obra majestosa, centrada nos corações, nos convênios e nas ordenanças do sacerdócio. Então, decida agora o que você vai fazer. Obrigado aí, obrigado por esse momento, de poder me ouvir. Não esqueça aí de marcar sua participação no link da descrição desse vídeo. Vai estar aí na descrição do vídeo. Marque aí. Esse é o curso, né? O poder de tornar-se. Então, até a próxima. Que você possa, cada vez mais, buscar ter a companhia do Espírito e o Senhor consigo ser fortalecido pelo Senhor e participar dessas ricas bênçãos da expiação, do que ela pode proporcionar em sua vida, né? Poder de tornar-se é possível, graças à expiação de Cristo. E o poder da divindade aí se manifesta nas suas ordenanças. Então, até a próxima.